Poderoso e abraça-nos, só Ele pode devolver a vida aos corações. Profundo é tão imenso, cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos, só Ele pode devolver a vida aos corações. Profundo é tão imenso, só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso, cobre-nos, glorioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Saudamos a você, a sua família, com a bendita graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falaremos hoje a respeito de um assunto preocupante. Falaremos a respeito da pobreza teológica no meio evangélico, e não apenas no meio evangélico, mas no meio religioso brasileiro de uma forma geral. Veremos as consequências danosas desta pobreza teológica, refletindo especialmente nestes dias de pandemia. Antes de fazermos a leitura da palavra e falarmos a respeito deste assunto, vamos orar a Deus, vamos pedir a orientação e direção do Senhor. Bendito Deus, nosso Pai. Nós muito agradecemos ao Senhor que tem sido socorro nosso em todo o tempo. Agradecemos pelas Escrituras, pela palavra do Senhor, que nos ensina, que nos apresenta as verdades a respeito do Senhor, dos teus propósitos, do teu reino, e pedimos que o Senhor nos dê entendimento espiritual para sabermos nos posicionar, andar, viver na presença do Senhor. Pedimos, pois, a bênção sobre cada irmão, sobre cada amigo, que estes momentos sejam esclarecedores e fortalecedores nos nossos posicionamentos de fé. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A porção bíblica que nós escolhemos para a leitura
livro de Mateus, capítulo 5, o verso 45, que diz: para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Como nós propomos, falaremos a respeito das consequências perigosas, das consequências, podemos dizer, danosas, de um conhecimento teológico frágil, pobre. E estamos vendo, especialmente nestes dias de pandemia, estas consequências danosas de um conhecimento teológico pobre, deficitário. Já ouvi, e possivelmente você também já ouviu, algumas colocações que revelam essa deficiência teológica. Pessoas religiosas afirmando ou recitando algumas porções bíblicas com aplicações distorcidas, fora do contexto, equivocadas. Por exemplo, Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Está no Salmo 90. Ou então, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Tomam versículos como estes do Salmo 90 e muitos outros que se acham nas Escrituras Sagradas e tiram as seguintes conclusões: podem adoecer de Covid pessoas à nossa volta, mas o servo de Deus não será atingido, não adoecerá, não morrerá. Este mal não chegará à sua vida, não chegará à sua casa, porque é promessa bíblica. Conclusões equivocadas. Interpretações bíblicas equivocadas. Falta de uma compreensão bíblica e teológica. As consequências são graves, são danosas, porque crentes que com essas afirmações e com estes equívocos adoecem, passam a duvidar, a criar uma certa resistência para com a palavra de Deus, pensando que ou ele não é crente, ou então a palavra de Deus falhou. Quando alguém morre na família, de repente uma família que acolheu de maneira equivocada estes princípios bíblicos e experimenta a morte, esta família também cria certas resistências, dúvidas, porque se renderam a um equívoco interpretativo das Escrituras Sagradas. Por outro lado, o descrente, olhando a pessoa que afirma crer e que defende estas posições, mas que veio a adoecer e que veio a perder familiares, o descrente diz: ué, onde que está a sua fé? Tudo o que disse é mentira? Onde está o teu Deus? Acabam zombando do próprio Evangelho do Senhor Jesus, não por causa do caráter do Evangelho, mas em função de interpretações equivocadas e em função de uma fraqueza teológica das pessoas. Quero fazer algumas considerações aqui. Primeiro, biblicamente, teologicamente, nós precisamos compreender os efeitos da queda na vida do ser humano. Com queda, nós estamos referindo ao pecado que entrou no mundo desde Adão e Eva. Quais os efeitos que os mesmos produziram na raça humana como um todo? Aqui nós podemos nos referir a efeitos de caráter espiritual, mas que refletiram também na vida natural.
Na vida espiritual houve uma morte no sentido de perda do relacionamento com Deus, de afastamento do Senhor, não é? E que se estendeu também a alguns aspectos naturais, como a morte física, como transtornos na natureza. A terra passou a produzir espinhos, abrolhos, o trabalho se tornou penoso. Então, a queda, a entrada do pecado no mundo, gerou consequências espirituais, de morte espiritual, de separação de Deus, de perda da comunhão com o Senhor, mas também com reflexos na vida natural. A vida se tornou penosa e nós observamos situações de enfermidade, situações de epidemias na vida natural. Bom, mas além da questão da queda, da compreensão da queda, precisamos biblicamente e teologicamente compreendermos um pouco a respeito da graça natural. Existe graça natural e existe graça especial, e aqui muitas pessoas fazem confusão. A compreensão destes aspectos é importante, especialmente neste momento que nós vivemos. Dentro da graça natural, o Senhor nosso Deus age em sua providência, revelando cuidados gerais com a sua criação, independentemente da experiência de fé das pessoas. É o que nós lemos aqui. O Senhor envia sol sobre bons e maus, envia chuva sobre justos e injustos. Crentes e descrentes desfrutam da revelação da graça natural de Deus. Aquela graça que Deus manifesta cuidados providentes na manutenção da sua criação como um todo. Dentro da graça natural, todos nós somos iguais diante de Deus. O mesmo sol que Deus envia sobre o justo, envia sobre o injusto. Deus está cuidando da criação dele. E sendo iguais diante da graça natural, nós precisamos entender que os mesmos males naturais que atingem o descrente, atingem o crente também. Porque somos iguais dentro da graça natural de Deus. Isso significa que adoecem tanto aquele que crê como o que não crê. Está sujeito à morte física, tanto o que crê como o que não crê. A chuva pode faltar, tanto para o que crê como para o que não crê. O sol pode judiar da plantação do crente e do descrente. O terremoto pode atingir o crente e o descrente. Portanto, dentro da graça comum, da graça natural, a bênção de Deus se estende a todos de uma forma igualitária. Também o mal atinge a todos. Quer dizer, todos nós precisamos da graça natural para nos sustentar, para nos amparar diante das realidades naturais que nós enfrentamos. Agora consideremos um pouquinho sobre a graça especial. Se a graça natural é o socorro divino para todos em suas necessidades naturais, porque todos nós precisamos do tratamento médico, todos nós precisamos do sol, precisamos da chuva, das estações caminhando de forma normal. Se todos nós precisamos das bênçãos naturais, a verdade é que todos precisam das bênçãos espirituais, da revelação espiritual. Só que a revelação espiritual, ela não é destinada, ela não é desfrutada, melhor dizendo, por todas as pessoas. Ela é desfrutada pelos da fé. A revelação especial é a revelação que se mostra salvadora por meio de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. E essa revelação especial, esta graça especial, é destinada àqueles que creem, aos que são da fé, ao povo de Deus que professa fé no Senhor.
estes são agraciados com o perdão dos pecados, com a salvação eterna, com as promessas do reino de Deus. Veja, a bênção, a graça especial é para os que são da fé. A graça natural é para todos de maneira geral. Entretanto, porém, a graça especial não nos livra das consequências naturais do pecado. Ou seja, a graça especial não nos livra dos terremotos, não nos livra das pestes, das epidemias, da enfermidade e da morte. A graça especial nos reconcilia com Deus, nos dá algo mais do que as consequências naturais do pecado e a bênção natural. A graça especial nos dá salvação eterna, nos dá bênção eterna. E é claro, na glória, os efeitos naturais do pecado não existirão, porque na glória não haverá morte, na glória não haverá enfermidade, não haverá epidemias, não haverá terremotos, tudo será perfeito na glória. Mas enquanto nós estamos neste mundo, nós vivemos as consequências naturais do pecado e nós só vivemos por causa da graça comum ou da graça natural de Deus que nos mantém e que cuida da sua criação. Mas jamais podemos dizer, a pandemia não vai atingir o crente porque é promessa de Deus. Deus não fez essa promessa. As consequências naturais do pecado são vividas pelo crente e pelo descrente. A graça especial e salvadora se manifesta tão somente na vida daquele que crê. E este não será condenado eternamente porque é salvo pelo sangue de Cristo. Portanto, quando alguém se levanta dizendo, crente não pode adoecer, crente não será vitimado por Covid, crente não pode ficar desempregado, crente precisa só ter lucro. Olha, é uma mensagem que revela equívocos doutrinários, equívocos teológicos e que não expressa a doutrina verdadeiramente bíblica. E o nosso país está cheio de gente despreparada, está cheio de falsos profetas, está cheio de pregações equivocadas e que tem enganado a muitas pessoas e que em vez de produzir pessoas de fé e maduras na fé, tem produzido pessoas que estão se apostatando, se tornando endurecidas, solo pisado, em função destes ensinos distorcidos, equivocados, para não dizer mentirosos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos permita uma compreensão maior das Escrituras, uma maturidade bíblica maior e uma firmeza maior de fé. O fato é que o pecado gerou consequências espirituais que só a graça especial de Deus em Cristo pode nos livrar eternamente. Mas o pecado gerou consequências naturais também, tanto na vida do crente como do descrente. E nós vamos lidar com essas consequências enquanto estivermos no mundo. Somos provados, atribulados, mas não estamos sozinhos. Aí está a diferença. Aquele que crê desfruta da presença graciosa do Senhor a consolar o seu coração, a fortalecer a sua vida, a dirigi-lo. Confia no Senhor, confia a sua vida ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pela tua palavra. Graças te damos por Cristo Jesus, nosso Salvador. Nos dias angustiantes de lutas nossas neste mundo, fortaleça, Senhor, o nosso coração. Faça-nos companhia, guia-nos e ensina-nos em todas as circunstâncias e abençoe a nossa vida e a vida de cada irmão, de cada ouvinte, em nome de Jesus. Amém. Que Deus, em sua graça, continue a abençoá-lo.